José Gama, enquanto observador e um jornalista muito atento à vida moçambicana, eh, qual é a tua leitura desde as eleições até ao estado em que estamos, com aquilo que aconteceu hoje no Conselho Constitucional, e sem, digamos assim, superar a questão dos direitos humanos? Gama, desculpa, tens o microfone desligado? Ok, já está ligado. Não dizia desde já uma boa noite ao Luís e ao Célio, e muita força aí ao povo moçambicano. A questão que está a acontecer em Moçambique é que foram para as eleições com as instituições altamente sequestradas. Basta ouvir o que está a dizer o vice-presidente da CNE, o Tomás Zanga. Ele está a debitar muitos detalhes que põem em causa este processo. Ele fala até de. Já não iria mais para os boletins, para a feitura dos boletins e as negociatas que aí ocorreram. Aí passa-se ato de intransparência, atos de corrupção, sequestro das instituições. Os homens estão na CNE, quer dizer, nem o próprio presidente da CNE manda e controla aquilo. Segundo, de acordo com aquilo que o vice-presidente está a esclarecer. Os resultados foram anunciados. Agora precisa-se de um ato, que é publicar os resultados. Porque é o que já temos estado a dizer. Anunciar e publicar são coisas diferentes. Anunciar é chegar ali com papel, conforme fez o bispo, e dizer fulano teve X, fulano teve X. Agora ele precisa de publicar. E Publicar é que... validar. Publicar e Não, precisa de validar. publicar. Precisa de Ok. publicar os resultados. Ok, eles vão agora levar tudo para o Conselho Constitucional e este deve, não sei se vai fazer isso, deve mandar publicar os editais. Para quê? Porque todos aqueles que têm dúvidas, têm reclamações, podem agora, doravante, depois fazer comparação. Por exemplo, dou um exemplo do que é que acontece aqui na África do Sul. Os resultados são publicados na página. Não precisa o Constitucional ou o Tribunal Eleitoral mandar publicar. Eu vou para o meu bairro, no dia da votação ou no dia que saem os resultados, eu vou para a página, ponho lá o meu bairro. Eu já sei a orientação de voto do meu bairro. Deveria ser assim. Em Moçambique, em Maputo, as pessoas que vivem em Samachil não sabe qual é a relação do voto, quem ganhou no seu bairro. Só disser, olha, o fulano ganhou em Maputo, ganhou a nível nacional e ponto final. Agora, precisa-se dos resultados por unidade eleitoral. Isto a CNE em Moçambique não faz. As instituições não fazem. Então, estas eleições não foram transparentes. E não estão a promover e não estão a tentar fazer esforços para haver transparência. E isso é que faz o povo ir para a rua. O povo só vai à rua quando ele sente que foi aldrabado. E veja que a própria Frelimo está a ter dificuldades em celebrar essa data, a sua vitória. Convocou, depois anulou, não consegue. E há outro elemento aqui. Esses regimes de partido único, regimes de partidos libertadores, eles depois, aqui na África Austral, e os seus amigos lá longe, eles depois criam um bloco de solidariedade. Há um processo ainda em curso que deve ser resolvido a nível das instituições. Há um litígio, mas Angola, China, Zimbábue, África do Sul, já apareceram a parabenizar o Chapo. Quer dizer, isto é uma interferência ao processo eleitoral moçambicano. Mas, Gama, esta intervenção dos países amigos, vamos considerar assim, ao E também a parabenizarem, Venezuela. também da Venezuela, ao parabenizarem, isto é influenciar o pronunciamento do Conselho Constitucional, ou podem ser surpreendidos que o Conselho Constitucional possa, digamos assim,
trazer uma outra realidade ao verificar os editais. Gama. Não, Álvaro, isto é para validar, porque os regimes têm duas formas de legitimar o seu poder. Ele depois, o que é que a Frelimo vai dizer? Ganhamos porque fomos reconhecidos internacionalmente pela comunidade internacional. O que vai valer é isso. A fonte dele de legitimidade vai ser a comunidade internacional, que é as Angolas, etc, etc. E Só veja aqui o que a pormenor. Gama, O Partido Comunista Chinês parabenizou e vê-se até que foi induzido a tal. Ele está a dizer, parabenizamos as eleições gerais e as autarquias. Não houve eleições de autarquias, isso não são resultados de eleições autárquicas. Quer dizer que ele até nem sabe. Só de facto, porque parabenizou. Gama, depois vamos ao Célio. Gama, permita-me, é interessante o que estás a dizer e é bom que todos aqui compreendamos. Gama, eles validam esses resultados, são estrangeiros e será que eles estiveram lá como observadores? Os observadores não convalidam as eleições, eles observam e emitem opinião. Agora, entre os observadores, já vimos que a União Europeia, a CPLP, condenou veementemente, dizendo que houve irregularidades. O facto já de dizerem que houve irregularidades, tanto faz a CNE o Conselho Constitucional, devem prestar maior atenção. Houve agora, neste momento, digamos, tem um contencioso, não é? Houve o repúdio dos votos, os partidos da oposição reivindicam os resultados. Portanto, aqui já não conta mais os parabéns que Angola, Venezuela, China e tanto outro fizeram, Gama. Sim, porque estes regimes, Angola, etc., já terão recebido informação que o quadro é irreversível, que vão gerir, que a Frelimo, por via do Constitucional, do Conselho, vai gerir a oposição. Não viste, as Frelimo já veio dizer que quer negociar com o Mondlane. Ele vai gerir assim. Agora, a posição da União Europeia e dos outros observadores, eles fazem um modelo de observação a longo prazo. Ele vem, há dois modelos de observação. Um é a curto prazo, que eu venho, observo só o ato eleitoral, digo, ok, tá bom, não houve violência e pronto. A União Europeia analisa, a observação dela é de analisar todo o processo. Por isso é que antes do dia da votação, um mês antes, eles enviam já, ou às vezes mais, ou 3 meses, um grupo para fiscalizar e ver como é que está, ver a lei, as instituições, como é que funcionam. A União Europeia só vai se pronunciar depois, daqui a 2 ou 3 meses. Enquanto não houver o posicionamento da União Europeia dos outros grupos grandes, a validação em termos de comunidade internacional que a Frelimo vai usar vai ser esse dos seus parceiros comunistas de Angola, Venezuela e etc. Ela vai se apoiar nisso. A fonte de legitimidade dela vai ser a comunidade internacional. Porque ela sabe que... Veja o que aconteceu em Angola. O caso foi no tribunal, no Conselho Constitucional. É o que aconteceu com Angola. O que Angola depois disse aos outros quando estavam a pedir as cópias dos editais? Disse, não, a lei não manda isso. A lei não diz que tem que se entregar cópias dos editais. E Moçambique, esse processo de Moçambique, está igual ao de Angola. Não nos assustemos que a qualquer momento o Conselho também não vai disponibilizar editais nenhum e vai dizer que não está na lei a entrega deles. E vai ficar assim. Okay. E vamos gerir agora aquilo nas ruas, com a polícia a intimidar, e depois podem mover uma ação contra o Mondlane, dizer que incentivou o vandalismo e etc, etc. Vão nos distrair depois com processos contra o Mondlane. Esses regimes funcionam assim. A Venezuela fez isso. E a Venezuela até agora não... E Osmo Maduro acabou. Vai se manter no poder. E há aqui um outro detalhe. Para o presidente Nyusi, que foi o promotor dessa fraude, esta fraude e esta violência lhe interessa porque ele precisa de ter o Chapo ali no poder como presidente. Se ganhar outro que não é da Frelimo, o presidente Nyusi tem problemas em tribunais internacionais, nos Estados Unidos.
na Inglaterra. Se ganhar um outro presidente, ele depois vai ficar vulnerável. E ele precisa de salvar a sua pele. O presidente News, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas até a tomada de posse do outro presidente. Essas operações são aprovadas. A polícia, quando vai para a rua, num número superior a 20 e usa armas e etc., tem aprovação dos seus superiores. Portanto, o presidente News é o responsável destas operações. Ele, quando está a fazer essas operações, ele está a salvar a sua própria pele. Ele precisa de usar a violência, precisa de subverter as instituições nesse momento de saída para dar tudo ao Chapo, para o Chapo depois lhe proteger. Portanto, o presidente News aqui está a sacrificar o povo moçambicano, a vontade do povo moçambicano, para se salvar. É o que está a acontecer em Moçambique.